Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu mundo. Tudo bom com vocês? Que saudade eu estava de poder aparecer aqui pelas telinhas do YouTube, né? Para compartilhar um pouco de conhecimento. Em particular, nesse dia, vou estar falando sobre a temática de animais peçonhentos. Preparei um conteúdo bacana, tá? E no decorrer do vídeo teremos algumas informações, umas surpresas, algumas informações bacanas que eu acredito que vai ser de grande valia para cada um de vocês que nos assistem, tá? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, interajam, curtam, compartilhem, comente, pois o seu comentário, o seu compartilhamento permitirá que nós possamos entregar conteúdo de qualidade a muito mais gente, a muito mais pessoas, a uma gama maior de pessoas. E conhecimento salva vidas. Acredito que todos já devem ter ouvido essa frase em algum lugar, né? Então, ter o conhecimento de como atuar, de como agir, né, em uma área inóspita, ou até mesmo no meio urbano, né? A gente anda tendo alguns incidentes por animais peçonhentos em áreas urbanas. E é muito bacana poder então assim saber agir tecnicamente, saber tomar a decisão correta, né? Por quê? Porque nós estudamos, porque nós obtivemos esse conhecimento. Então meu objetivo é esse, é trazer um pouco dessa informação, um pouco desse conhecimento para você, tá? Eu acredito que alguns de vocês já me conhecem, beleza? Mas eu vou fazer uma breve apresentação minha, tá? Para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, para que a gente possa iniciar a nossa atividade. Meu nome é Danilo Bastos, tá bom? Sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, também sou técnico na área desde 2013, atuo na parte de resgate desde 2018, onde eu sou voluntário do curso de busca e salvamento da Defesa Civil da minha cidade, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Dentre esse período de 2018 para cá, me especializei em algumas temáticas do assunto, dentre elas animais peçonhentos, mas também, né, atuo pela NBR 16.710 em resgate em altura, né? Me credenciei, já tenho alguns anos, ao Instituto Brasileiro de APH, né? Então atuo por eles dando primeiros socorros, né, suporte básico de vida. Também tenho credenciamento e reconhecimento para aplicação, tá? Do curso de Stop the Bleed, né? Já atuei na área de resgate em área de difícil acesso, tive atuações voluntárias, né, em desastres reais, igual aconteceu em Petrópolis, né, alguns anos atrás, devido à gama, a quantidade, volume alto de chuvas na região. Enfim, isso é apenas um pequeno resumo, tá, de tudo que eu já passei, que eu venho continuando buscar, tá? Porque a vida, isso eu já abro parênteses aqui como um aconselhamento para cada um de vocês, tá? Nunca pare de buscar conhecimento. Mas o cara já tem doutorado, já tem mestrado. Ninguém sabe tudo na vida. Todo mundo tem que ser humilde para reconhecer que somos eternos aprendizes, tá? Até porque quando a gente tem uma gama de informação armazenada aqui na nossa mente, nós não somos uma máquina que é só clicar na pasta, abrir e tá lá. Às vezes cai no esquecimento, se a gente não praticar, se a gente não ficar treinando, se a gente não ficar lendo. Então eis a importância de sempre participarmos de eventos como esse aqui, seja por aula online, desde que você já tenha um embasamento, seja por aula presencial, se é o seu primeiro contato com aquele conteúdo, né? Porque eu gosto de enfatizar, né, que é importante a gente sempre buscar conhecimento. Não fiquem na preocupação de mas poxa, eu vou refazer esse curso, eu já fiz uma vez. Sempre tem uma coisa ou outra que a gente acaba passando despercebido em algum momento, tá? E eis a importância da gente estar sempre buscando conhecimento, se atualizando, né? Principalmente na área de primeiros socorros, né? Na área do suporte básico de vida. A gente sabe que protocolos eles atualizam constantemente, né? Praticamente, vamos dizer, talvez não é errôneo da minha parte, dizer que todo ano muda alguma coisa. Então, fica com essa dica, tá? Nunca ache que você sabe demais.
Vamos sempre buscar novos conhecimentos e conhecimento de qualidade, tá? É importante. Hoje, com o mundo virtual, né? Eu prometo que eu não vou me estender muito mais. Vamos iniciar nossa aula já, mas o conhecimento de qualidade hoje ele tem que ser dosado, tá bom? Dosado porque tem muita gente passando, lançando informações sem embasamento técnico, sem embasamento legal, sem embasamento normativo, sem embasamento protocolar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com quem a gente busca conhecimento. Tem que conhecer o histórico daquela pessoa, conhecer o histórico daquela instituição. Isso é muito importante, beleza? Então, fiz uma breve apresentação da minha pessoa, tá? Não quero me alongar muito mais sobre isso. Vamos iniciar a nossa aula. Eu espero que vocês gostem, aproveitem e, como eu disse, curtam, comente e compartilhem, tá? E no decorrer da atividade eu vou passando umas informações bacanas para vocês aí. Vamos lá então. Bom, como eu gosto de iniciar toda a aula, eu vou tirar a minha câmera daqui, porque o intuito, né, da minha apresentação pessoal já foi ao início. Eu vou... deixa eu ver aqui. Beleza, quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo é dessas coisas, galera. Vou estar aqui tirando a minha câmera. Beleza, vamos lá. Então, galera, como eu havia dizendo, né, eu gosto de iniciar o meu curso com embasamento legal, tá? Com embasamento normativo. E Danilo, a parte de animais peçonhentos também tem normas, também tem embasamento para isso? Tem sim, tá? Se a gente for lá na NR31, que é uma norma regulamentadora, tá? No que diz respeito à área de trabalho em si, né? A gente vai ver nessa norma NR1 que ela vai tratar sobre segurança e saúde no trabalho, na agricultura pecuária, silvicultura, exploração florestal, e aquicultura. Beleza? Então, nesse tópico, nesta NR, tá? A gente vai abordar sobre animais peçonhentos. E também temos a portaria de número 1138/2014, que vai definir as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonose e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância, tá, à saúde pública. Beleza? Então a gente tem aí exemplos de normativas, exemplos de meios legais que nos ampara e nos impulsiona, né, a buscar esse conhecimento, a ter essa visão, tá, de como atuar com animais peçonhentos. Beleza? Vamos seguindo. Bom, e aí eu gosto sempre de trazer para vocês, né, uma definição de o que vem a ser animal peçonhento. É muito comum a gente pensar que todo animal venenoso é peçonhento, né? É muito comum a gente pensar que todo animal peçonhento é venenoso, que de fato, né, tende a ser. Mas vamos entender melhor um pouco essa definição? Vamos entender melhor como que funciona isso? Vamos lá. Animal peçonhento são aqueles que possuem uma glândula inoculadora de veneno, que se comunicam com os dentes, ferrões, agulhões, ou seja, né, uma estrutura por onde o veneno ele é injetado. Por exemplo, podemos citar abelhas africanas, podemos citar aranhas, escorpiões e algumas espécies de serpentes. Concordam comigo? A abelha ela solta, né, o ferrão, né, um aguilhãozinho ali dos marimbondos, né? Então isso ali é o que? Nada mais é do que um canal, tá, para injetar. E vamos fazer já um comparativo aqui agora do surgimento histórico, né, das agulhas de injeção, né? Exatamente com base nisso. Imagina, você vai num posto tomar uma injeção, né? Para que aquele líquido da seringa seja injetado em você, eu preciso de um objeto, né, e que penetre a pele e sirva de canal, correto? Então é a mesma ideia. Eu espero que tenha ficado claro dessa forma para vocês. Já o animal venenoso, então ele é um animal agora que produz o veneno, mas não tem como inocular, ele não tem um aparelho inoculador desse veneno.
O envenenamento ele vai ocorrer de qual forma então, Danilo? Ele vai ocorrer por contato, ele vai ocorrer por compressão. Algumas espécies, por exemplo, de sapos, né, vão ser animais venenosos. Por exemplo, sapo cururu, ele possui ali duas glândulas, né, são duas, vamos definir como bolas, né, na lateral da sua face ali, da estrutura do seu corpo, e aquelas bolinhas, aquelas glândulas ali, se comprimidas, elas vão soltar uma secreção. E que, no caso desse animal, de sapos e pererecas, etc., serve, né, como um objeto de defesa. Em que sentido? Quando o predador ele vem abocanhar aquele animal, ele vai comprimir, correto? Ele comprimindo vai soltar aquele líquido que deve ter, né, um gosto não agradável, né? E no mesmo momento ele vai agora, né, sentir a reação daquilo, talvez uma dormência, não sei, vai depender do tipo de toxina, né? Eu não tenho essa informação aqui agora para vocês, mas a fim de entendimento é desta forma. Então veja bem, o sapo ele é um animal venenoso, mas ele não é um animal peçonhento. Por quê, Danilo? Porque o veneno do sapo só vai ser extraído por meio da compressão, tá bom? Beleza? Ficou tranquilo? Agora, se eu tenho um animal, vamos botar aí um escorpião, né? Opa, agora é um animal peçonhento. Por quê? Se eu simplesmente botar o escorpião na minha mão, vou estar envenenado? Não, claro que não. Tá? Se eu simplesmente pegar um escorpião, né, eu tecnicamente manipulá-lo, vou estar sendo contaminado? Não. Agora, se esse escorpião inocular por meio lá do aguilhão lá da sua cauda, né, daquela pinça que ele possui na região da cauda, se ele inocular, se ele atingir a minha pele com aquilo, vou agora ter o risco de estar sendo envenenado? Sim. Por quê? Porque agora ele pegou o seu canal, né, de injetar o veneno por meio da glândula que está de forma interna, tá? E agora ele injetou esse veneno em mim como forma de defesa. Beleza? Ficou claro até aqui? Então podemos sim afirmar que todo animal peçonhento ele é venenoso. Entretanto, nem todo animal venenoso será peçonhento. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim, galera. Eu espero que sim, tá? Eu espero que você esteja tendo um melhor entendimento dessa definição, tá bom? Eu espero que você esteja tendo um melhor aproveitamento desse conteúdo, tá? Então, eu estou tentando trazer para vocês de forma bem clara essa condição da definição das espécies, tá? Da característica das espécies, beleza? Para que a gente não venha ficar pronunciando erroneamente, né, coisas que não fazem sentido nenhum para a ciência, para a biologia. Então, agora a gente tem conhecimento para poder argumentar essa diferença, tá? Essa diferenciação das características das espécies. Tranquilo até aqui? Vamos lá então, seguindo, beleza? Na próxima pausa eu já dou uma notícia bacana para vocês e eu espero que vocês gostem. Continue nos acompanhando. Deixa eu tirar aqui minha câmera novamente e vamos dar seguimento aí à nossa aula. Tranquilo? Bom, dito essa diferença, tá? Dito essa diferença, eu trago aqui essa imagem que eu acho que fica bem claro, né, e de forma ilustrada o que eu acabei de falar para vocês. Então eu trago aí o exemplo de uma serpente, né? O desenho anatômico, e aí essa serpente, ela, claro, além, né, da glândula de veneno, a gente vai aprender daqui a pouco que ela possui outra característica, como, né, um elemento chamado fosseta loreal, tá? Mas isso a gente vai falar disso daqui a pouquinho, beleza? Então, nesse caso aqui específico dessa serpente, internamente ela possui uma glândula, que é a glândula onde ele vai produzir o veneno. Ela vai possuir esse canal que vai fazer uma ligação com dentes, tá? Beleza? Com as presas dela. E aí vai ser inoculado o veneno por este meio das presas, tá? Num suposto bote, né? Numa ação de defesa ali
tá, desse animal. Tranquilo até aqui? Ficou bem ilustrado? Eu acho que bacana esse conhecimento para vocês, vai ajudar até como uma forma de resumo, né, de estudo. Se vocês quiserem fotografar, fiquem à vontade, tá? Vamos seguir. Bom, uma outra curiosidade que eu gosto de trazer para vocês é sobre as terminologias, tá bom? É muito comum, já que eu trouxe o exemplo da serpente, é muito comum a gente utilizar as terminologias. Eu vi uma cobra, eu vi uma serpente, mas poxa, o que eu devo falar? Qual é a maneira correta de se pronunciar? E aí vamos entender um pouquinho disso agora, tá? Existem uma confusão quando usamos a terminologia serpente e o termo cobra, tá? Na língua portuguesa. Podemos usar essas duas palavras de maneira de que elas sejam sinônimos. Mas a confusão vem quando outras pessoas de outros países escutam isso, tá? Por quê? Em inglês a palavra cobra, ela vai ser usada apenas para se referir à família das nages e mambas, tá? Que são as elipídeas, e não são naturais no Brasil. No Brasil, se a gente for conversar com pessoas mais entendidas, com pessoas de outros países, a terminologia correta seria serpente, tá? Mas eu acredito que vocês também já ouviram falar do termo víbora, né? Principalmente em alguns documentários. Víbora é uma palavra usada em espanhol para representar as serpentes venenosas, né, as cobras venenosas da família Viperídea, que são as jararacas, tá? Que são as surucucus e cascavéis. Beleza? Tranquilo até aqui? Apenas uma curiosidadezinha bacana para vocês e que eu acho que vai complementar o conhecimento de cada um. E agora, dando início ao nosso bate-papo, ao nosso curso, né, ou mini curso, ou pequena palestra, né, de introdutória sobre o conteúdo de animais peçonhentos, eu trouxe para vocês nesse conteúdo, nesse vídeo, tá, a temática das serpentes, beleza? Só que a gente tem uma gama de informações para animais peçonhentos. A gente tem aranhas de interesse médico no Brasil, a gente tem abelhas, a gente tem quilópides, a gente tem escorpiões, né? Só que hoje, especificamente, até para não passar muito do tempo aqui no YouTube, eu trago para vocês falando sobre as serpentes, beleza? Tranquilo? E no Brasil, possuímos 4 principais gêneros de serpentes peçonhentas, beleza? Existem, claro, uma variedade. A gente vai ver ali, sei lá, a papa-pinto, a gente vai ver a cipó, a gente vai ver caramba, tem uma outra que é bonita pra caramba, que eu acabei de esquecer o nome dela. Bom, a gente vai ter uma variação de serpentes, de espécie. Entretanto, tá, a gente vai ter 4 que são de interesses médicos no Brasil, ou seja, espécies que, se sofrermos um acidente para com elas, podem gerar complicações à nossa saúde, né, se não realizarmos o atendimento especializado de maneira correta. Tranquilo até aqui? Vamos avançar. O gênero, então, os 4 gêneros, então, de interesse médico no Brasil são gênero Protops, Crotalus, Lachesis ou Lachesis, né, e depende da pronúncia adequada na sua região, e o gênero Micrurus, tá? Nomes populares, né? Jararaca, cascavel, surucucu e coral. E a gente vai abordar aí um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Acidentes causados por serpentes no Brasil. Eu trago aqui esse gráfico em formato de pizza aí, para a gente entender, né, quem é que causa mais acidentes no Brasil, tá? Do gênero Protops, jararaca, a gente tem 86% representando aí os acidentes com essa espécie. Gênero Crotalus, cascavel, 9%. Gênero Lachesis ou Lachesis, 4%. Gênero Micrurus, 1% apenas. Então veja que a Protops, que é a jararaca, é a que representa o maior número de acidentes no país, tá bom? Em segundo lugar, a cascavel, terceira a surucucu e por último ali a coral.
Gênero Brotops, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o gênero Brotops. Bom, a jararaca, né, como a gente já falou, ela é muito conhecida no país e pertence, né, ao primeiro lugar ali de número de acidentes no país causado por ela, tá? Possui um veneno bem perigoso, mas também possui tratamento adequado para reduzir os riscos e complicações. A gente vai falar sobre isso aí um pouquinho mais à frente, beleza? O gênero Brotops, tá, possui como característica, né, ali uma tonalidade que vai variar, tá? A tonalidade da jararaca vai variar de acordo com o ambiente, tá? Se a gente tiver uma mata mais densa, mais fechada, né, região amazônica, por exemplo, a gente vai ter jararaca de uma tonalidade mais escura. Agora, se a gente tiver talvez no centro-oeste, né, talvez em algumas regiões do sudeste com matas mais espessas, abertas, né, a gente vai ter ali uma tonalidade mais clara. Entretanto, todas elas vão possuir, né, de modo geral, uma tonalidade meio amarronzada, cinza ou esverdeada e uma mancha, né, com um formato de V, seja um V invertido ali, ó, tá? Que é bem característico dessa espécie, beleza? E essa espécie também vai possuir o que a gente chama de fosseta loreal. Lembra lá da primeira imagem, tá? Que eu até comentei que vocês poderiam tirar foto. Aquela fosseta loreal ali, ela é um elemento que vai auxiliar na caça de presas. Ela é imagina uma lente termal, né, desses animais. A grosso modo é basicamente isso. E todas as espécies peçonhentas no Brasil, ou melhor, quase todas, tem exceção de uma que a gente vai ver no final dessa palestra, possui a fosseta loreal. Então vai vir a narina, entre os olhos e a narina tem a fosseta loreal. Opa, se eu detectei a fosseta loreal, significa que é um animal peçonhento. Agora, que animal é esse? Vamos para outra característica. Tem V invertido nas costas? Durante o seu corpo todo? A tonalidade tem... Opa, então é uma jararaca, tá? E cada espécie vai ter uma característica única. E a gente vai estar falando sobre ela também já já. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, dentro da morfologia, né, da estrutura, a gente tem ali, né, que essa espécie ela pode ter um comprimento de até 1,5 m, né? Ela pode variar ali de 70 centímetros, 1,5 m, tá? Vai depender. A pupila desse animal também é na vertical, tá? O habitat, como eu comentei com vocês, né, vai viver muito em matas, né, áreas de cultivo, agrícolas e ambientes de capoeiras, que é uma vegetação mais mediana, né? Grande capacidade de se adaptação, inclusive tem acidentes registrados, tá, aqui no Rio de Janeiro e em outros estados por esses animais na área urbana. Então ele é um animal que tem muita facilidade de se adaptar, tá? E a alimentação consiste ali em pequenos mamíferos, aves, sapos, lagartos, beleza? Tranquilo até aqui, galera? Bom, ela é responsável por 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, tá? E a gente tem uma ação do veneno bem perigosa, tá? O veneno ele tende a causar ali dor intensa e inchaço, né? O edema no local da picada. Pode acontecer sangramentos locais e sistêmicos por conta da ação anticoagulante, tá? Em alguns casos mais extremos, necrose, tá? E também alterações na coagulação sanguínea, tá? Pode também, em casos severos, causar choque e até mesmo o risco de óbito, beleza? Mas isso, como é que isso pode chegar a tal nível, Danilo? Bom, o atendimento tardio, né, galera? Se a gente demora a fazer o atendimento, né, não toma as devidas precauções, tá? A gente acaba então sofrendo com essas consequências, né, devido à ação, tá, dessa toxina liberada pelo veneno, beleza? Então o perigo principal, né, é o veneno ser hematóxico, a gente pode considerar assim, tá? Possui soro? Sim, possui lá o soro que a gente vai ver lá no finalzinho, na parte de primeiros socorros, né? Mas ele possui sim o soro específico, né, que é o antibrotópico para essa ação do veneno da jararaca.
Uma coisa legal a se falar, uma curiosidade, né, é que esses animais eles são vivíparos, né, ou seja, dão à luz já os filhotes vivos, né, ele desenvolve, o embrião desenvolve no interior da mãe. E esses filhotes, né, ele tende a fazer o engodo caudal, que é o que? A cauda ela nasce com uma coloraçãozinha diferente. E eles acabam se camuflando entre as folhagens, deixa essa cauda para o lado de fora, parecendo uma larva, e o passarinho ali, né, um outro animal, quando vai dar o bote achando que é uma larvinha para se alimentar, então o filhotinho vai e caça aquele animal. É bem interessante a cultura, né, a biologia desses animais, é muito bacana. Tranquilo até aqui, galera? Espero que vocês estejam gostando, tá? Já volto a dizer, dê aí o seu like, deixe o seu comentário, comente bastante nesse vídeo, compartilhe, né? Se você participa de grupos de estudo, se você participa de algum grupo de faculdade, grupo de cursos técnicos, compartilhe conhecimento de qualidade, compartilhe esse vídeo para eles, chama a galera para assistir esse vídeo, né? Daqui a pouquinho vou dar uma notícia muito bacana para vocês e seria legal que tivéssemos uma gama de pessoas aqui, né, ansiosas pelo conteúdo apresentado, mas também por saber o que está por vir, que eu acho que vai ser muito bacana e vai ser de grande valia para todos vocês, tá bom? Espero mais uma vez que estejam gostando e vamos aí dar seguimento à nossa apresentação. Falamos do gênero Brotops, né? E agora a gente vai falar do gênero Crotalus, tá? Que está no nosso segundo lugar de serpentes que causam acidente no país, beleza? Bom, a cascavel ela é do gênero Crotalus, né? Tem importância no Brasil, tá? É a segunda causadora de acidente. Costumo dizer que a jararaca ela é a primeira porque ela tem um temperamento muito forte, né? Muito agitada, então ela dispara bote toda hora. E isso não significa que cada bote que a jararaca dá, ela está inoculando veneno. A gente tem também a possibilidade, né, de termos o chamado bote seco, que é quando a serpente ela dá o bote, mas não inocula o veneno. Mas só com relação ao registro de acidente, a cascavel entra em segundo lugar porque eu considero ela muito mais segura de si. Porque a cascavel ela é um animal, como eu disse, das características, né? Ela possui uma característica única, que é a presença do guizo, tá? O famoso e popular chocalho na ponta da cauda. Então, antes dela dar o bote, ela começa a realizar movimentos chacoalhando esse guizo, informando: olha, não se aproxima, que se você passar dessa linha, eu vou te acertar, eu vou dar o bote. Então, por isso ela entra no segundo lugar, tá, de acidentes ofídicos no Brasil, beleza? O veneno da cascavel é altamente perigoso também, possui uma ação predominante neurotóxica e miotóxica. A gente vai poder ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Está presente em todo o Brasil, exceto em algumas áreas densas de florestas amazônicas e regiões de mangue. A cascavel ela gosta de uma parte mais árida, campos mais abertos, terrenos rochosos e arenosos, tá? Ela gosta mais dessa característica. Pode acontecer, bom, de estar em habitats não habituais. Bom, eu consideraria que sim, porque, né, a gente está tendo mudanças climáticas, invasões humanas, e isso acaba desequilibrando um pouco o meio ambiente. Mas falando de uma morfologia, de uma característica geral desse animal, tá? Ela vai gostar dessas áreas de mais ambiente mais rochoso, mais arenoso, sabe? Uma área com uma vegetação não tão densa, não tão fechada, mais aberta, beleza? Então, isso é uma característica única também da cascavel do gênero Crotalus, tá bom? Geralmente vai ter um comprimento ali similar ao da jararaca, né? Aproximadamente de 1 a 1,5 metro ali. Há registros, inclusive, de termos cascavel de até quase 2 metros. É bem difícil de se acontecer, mas pode, tá? Talvez por uma anomalia, né, da própria natureza, enfim. Também vai possuir a fosseta loreal, e se vocês olharem nessa foto aí, né, é bem característico, tá? A gente tem os olhos, vai ter a narina e vai ter uns 2 orifícios bem acentuados ali, que são as fossetas loreais, tá? Vai possuir o guizo na cauda, né, que é muito conhecido, tá?
E a coloração vai ser quase que um zigue-zague ali, né, o de losangos ali durante seu corpo todo, beleza? Vai estar presente em ambientes de caatinga, cerrado, campos e áreas de pastagem, tá? A jararaca também pode ser encontrada em áreas rurais, podendo se aproximar de moradias e em busca ali de alimento, tá? Então sempre que a gente tem acidentes em ambientes onde é área urbana ou área rural, tem moradia, é porque esses animais estão em busca de alimento, né? Então acaba acontecendo, beleza? O veneno crotálico, o veneno da jararaca, ou perdão, da cascavel, né? Me perdoa, a gente está falando do gênero crotálico, tá? A gente está falando da cascavel, tá? Ela vai possuir algumas características, né? Vai ter uma característica neurotóxica, tá? Vai atuar diretamente no sistema nervoso central. Então a pessoa que possui esse veneno circulando em seu corpo, tá? Pode acontecer dela ter ali visão turva, né? Pálpebras caídas, a gente chama de ptose, né? Dificuldade de deglutição e também respiração, tá? Devido à paralisia velopalatina, tá? Vai apresentar ali uma dor discreta, um mal-estar, prostração, sudorese, náusea, vômito, sonolência, boca seca, tá bom? Pode afetar de alguma forma a coagulação sanguínea, pode também causar ali uma dor muscular e uma urina mais escura, né? Devido ao que a gente chama de mioglobinuria, tá? E, enfim, são algumas características do veneno dessa serpente, beleza? Tranquilo até aqui, galera? Espero que vocês estejam gostando, hein? Preparei um conteúdo muito bacana. Faltam apenas 2 gêneros pra gente falar mais abaixo aí, tá? O tratamento. Possui tratamento, Danilo? Sim, possui tratamento. A gente tem o soro anticrotálico, tá? E a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho na parte de primeiros socorros. Sinais característicos, né? Fraqueza muscular, visão turva, como eu falei, né? Uma urina mais escura, são tudo consequências aí desse veneno dessa espécie. A próxima espécie que a gente vai abordar é o gênero Lachesis, que é a surgo com pico de jaca. Mas antes de falar, eu quero trazer aqui uma notícia para vocês, tá? E espero que nesse momento todos aí comecem a clicar no coraçãozinho, compartilhe para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nos acompanhe no canal, nas nossas mídias sociais, né? Seja da TR, seja no meu canal pessoal que está passando aí, instrutor _de Bastos, tá? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, galera. Esse conteúdo é apenas um iniciozinho de um conteúdo que eu tive um imenso prazer de preparar para vocês, tá? E que no final a gente vai estar botando todas as informações, né, no link da descrição desse vídeo, tá? Tainara vai também compartilhar nas suas mídias sociais e espero que vocês possam ter, né, um melhor aproveitamento. Então é um curso que eu preparei para vocês, um curso de animais peçonhentos com certificação, tá? Tem diversos assuntos, além de serpentes, que a gente vai falar um pouquinho mais lá sobre esses animais. A gente também fala sobre aracnídeos, a gente também fala sobre os escorpiões, a gente também fala sobre quilópodes, enfim, a gente entra um pouquinho mais nesse assunto. A plataforma está muito legal, tá? Fiz uma plataforma, atualizei, né? Eu já tinha um curso de alguns anos atrás, acho que de 1 ou 2 anos atrás, fiz uma atualização, coloquei conteúdo atualizado, né? Condições reais, né? Situações reais que aconteceram, inclusive recentemente saíram nas mídias sociais e nos meios, nos canais de televisão, tá? E eu espero que vocês tenham então um bom proveito. Vai ser disparado o link no final dessa aula, tá? A Tainara vai colocar o link aí para vocês já terem acesso, para vocês darem uma olhada. Um valorzinho popular, tá? Só para ajudar a manter, né, o nosso canal. Beleza? Tranquilo até aqui? Galera, fico aí muito feliz em poder compartilhar, tá? Eu poderia dizer que é a segunda edição do curso, porque é atualizado, né? A primeira foi-se. Vou colocar
né, até o final dessa aula também lá na plataforma algumas matérias bônus, alguns conteúdos bônus para vocês, e eu espero que todos possam ter o melhor proveito possível desse conteúdo, tá? E por possuir uma certificação, né, a gente vai posteriormente trabalhar com a parte da reciclagem. Vocês vão poder, né, tá colocando que possui esse conhecimento, né, como complemento à sua formação, tá? Então é muito bacana, né, você socorrista, você bombeiro civil, poder informar, não, olha, eu fiz o curso, eu tenho um conhecimento, um embasamento, né, eu tenho essa base, eu tenho esse conhecimento, e olha, agora a gente vai poder agir assim, assim, assim. É muito legal poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Então vamos dar seguimento à nossa aula, senão já temos aí 35 mais ou menos, né, 40 quase minutos aí de aula, e vocês estão me aturando até agora, fico muito feliz. Vamos lá, galera, compartilha com todo mundo, e no final a gente volta agora mais uma vez. Prometo, só vou aparecer no final agora para vocês, tá bom? Vamos dar seguimento aqui ao nosso bate-papo. Bom, gênero Lachesis, surucucu pico de jaca. Ela vai ser encontrada principalmente em matas densas, tá? É um animal que é considerado a maior serpente peçonhenta das Américas, tá? Pode ultrapassar aos 4 metros, entre 3 e 4 metros, ele já possui registros desses animais, tá? E essa informação vem de uma base forte, que é segundo o Instituto Vital Brasil, ou seja, não é uma fonte qualquer, tá bom? A gente tem uma característica muito predominante desse animal, tá? É que na cauda dela ela possui tipo um esporão, sabe? Ela possui tipo um esporão. E por ela ser a maior serpente das Américas, ela é a única que faz o duplo S na hora do bote. Ou seja, de todas, vão fazer apenas o que a gente poderia talvez considerar um terço, tá? Do seu tamanho, aproximadamente. Tá? Ou seja, ela vai fazer um único S, ela vai se encolher e dar o bote. Já a surucucu não. A surucucu ela faz um duplo. Ela faz 2 S's, 2 voltas, como se ela desse um bote de aproximadamente ali 50% do seu tamanho. Então, se eu tenho um animal de 2 metros, ela pode atingir até 1 metro. Olha só, é bem distante, né, que ela consegue alcançar a sua presa. Então, é bom ter muito cuidado com esse animal, tá? É muito cuidado. Ela é considerada e classificada de alta importância médica, né, devido à gravidade do seu veneno. Também vai possuir fosseta floreal, tá? E ela, como eu disse, ela possui ali tipo um esporão na cauda, tá? Local de habitação, galera. Bom, local de habitação, florestas tropicais úmidas, né? Trechos de Mata Atlântica, Amazônia. Vive em área fechada, próximo a riacho, locais úmidos e sombreado, e alimenta-se de pequenos e médios mamíferos, aves e anfíbios, tá? A alimentação, a dietazinha dela é basicamente essa. Bom, ação do veneno. Bom, a gente vai ter uma ação de veneno similar à da jararaca, aquela que a gente viu lá no início, né? Pode provocar então uma dor intensa, edema, necrose, né, em alguns casos. Tem um efeito também coagulante, né, alterando a coagulação sanguínea. Neurotóxica leve, né, ela pode causar ali confusão, né, um formigamento, pode causar também a queda da pressão arterial, né, e dentre os sintomas comuns, né, em casos graves, choque, falência múltipla de órgãos, né, mas em casos mais leves, né, inchaço, náusea, vômito, diarreia, queda de pressão, enfim, algumas características do veneno dessa serpente peçonhenta, tá? E a curiosidade bacana dela é que esse nome surucucu pico de jaca, que era conhecida popularmente, é devido ao padrão do seu corpo, tá? Diferente das outras, ela possui um padrão bem definido, nos desenhos com os carocinhos, vamos dizer, tipo igual o desenho da jaca, né? Acredito que todo mundo já viu, já conhece a jaca e sabe que ela tem um monte de granuladozinho na sua estrutura. É a mesma coisa para gente. Então, por parecer muito, eles intitularam como surucucu pico de jaca, tá? Vamos avançar, galera. Vamos avançar, que estamos chegando então na nossa última serpente. E essa aqui tem uma curiosidade muito legal para vocês, tá?
Coral. Coral traz sempre uma grande dúvida na cabecinha de todos os alunos e até mesmo, tá, de biólogos estudados, né? Como identificar a coral? Se ela é uma coral verdadeira ou se ela é uma coral falsa? Bom, lá no curso a gente vai ver, quem adquirir o curso vai conseguir ver que existe uma gama de variedades de corais, tá? Essa aí da foto é a tradicional? É a tradicionalzinha, mas existe uma gama. Então, definir uma coral somente por essa característica única é errado, tá? A gente vai estar agindo de forma errônea, não podemos, tá bom? Agora, também utilizar terminologias, né? Vermelho com preto, amigo do peito. Cara, isso só vai funcionar para serpentes lá do exterior que possuem um padrão. Aqui no Brasil não possui padrão, tá bom? Então já vamos tirar esse mito da nossa cabeça. O método mais eficaz, até porque a coral, lembra que eu falei que de todas as de interesse médico no Brasil, uma não possui fosseta L'Oreal? É essa queridinha aí. A coral é a única que não possui fosseta L'Oreal, tá bom? Então, como, Danilo, que eu vou saber? O método mais eficaz é pela presa, mas nós não vamos manipular. Na dúvida, me afasto. Nós não vamos manipular de hipótese alguma, tá? Lembrando, esse conteúdo é um conteúdo teórico, tá? É um conteúdo teórico para fim de embasamento e sabermos adotar condutas, né, na prática de como agir com esses animais. Para manipulação, o curso que tem que ser feito são cursos credenciados por pessoas principalmente da área, seja do Butantan, seja do Vital Brasil, tá? Pessoas que vão oferecer o curso de manejo. Olha só, a terminologia é outra, tá? Esses sim vão te dar condições e equipamentos de segurança para manusear animais peçonhentos, tá? O curso de animal peçonhento, ele vai te trazer um embasamento teórico a fim de que você venha saber agir, né, ter o conhecimento técnico para agir na hora de um atendimento a um acidentado, uma pessoa que sofreu um acidente por animais peçonhentos, na hora de identificar esses animais. Enfim, são coisas diferentes. Então, por favor, gente, não manipule quaisquer animais se você não tem o devido treinamento, se você não tem o devido equipamento de segurança, tá bom? Para que você não se torne também uma vítima daquele acidente. Beleza até aqui? Ficou claro isso, galera? Então vamos seguir, tá? Ela vai possuir um hábito fossorial, ou seja, vai andar sempre debaixo de folhagens, debaixo da terra ali. Ela tem esse hábito, ela fica muito escondida, até porque, né, não é à toa que o Instituto Butantan classifica como o responsável por 1% dos acidentes envolvidos, né? Ela tem apenas 1%, por quê? Porque ela, né, é um animal que fica escondido, só sofre acidente quem vai mexer com ela, ou quem está andando descalço na mata, né? Temos que tomar cuidado, temos que estar portando o equipamento de segurança adequado para não sofrermos acidentes, beleza? É muito perigoso ficar andando descalço em ambiente de mata fechada por conta disso aí, tá? Então, a gente tem que ter esse brio. Outra identificação, esse animal ele pode chegar ali a 50 a 1 metro de comprimento, tá? A sua coloração padrão é essa, mas a gente vai ter coral preta com colarinho branco, a gente vai ter coral com cabeça amarelada, a gente vai ter coral branca com lista preta, enfim, cara, é uma diversidade. Por isso que eu digo, não se prendam à coloração padrão, tá? Não se prendam. Claro que é mais fácil encontrar essa, sim, Danilo, é mais fácil, mas não se prendam porque tem outros, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Quanto ao habitat, florestal ou cerrado, tá? Possui o hábito fossorial, como eu disse, são discretas e não costumam atacar, sendo a maioria dos acidentes causados pela manipulação inadequada. Olha o que eu acabei de falar para vocês, tá? Acabei de citar isso para vocês. Bom, ação do veneno, tá? Trago até aqui inclusive a tabela, mas no curso a gente vai abordar um pouco mais sobre essa tabela, tá? Ação do veneno, a gente vai ter um veneno aí com ação neurotóxica, tá? Potente, beleza? A gente vai incluir, né, paralisia, né, na questão muscular de forma progressiva, tá? Incluindo a musculatura respiratória, tá? Visão turva ou dupla, pálpebra caída, dificuldade para falar e deglutir, insuficiência respiratória, em alguns casos mais extremos, tá?
e o veneno não vai causar dor e nem inchaços significativos no local. Então veja bem, às vezes passa até despercebido, tá? O que pode apresentar busca que pode então, pelo fato de não causar essa dor ou inchaços no local de forma significativa, né? Muitas vezes esse fato pode causar ali um atraso por busca de um atendimento médico, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Tranquilo até aqui? Como eu disse, ó, de todos os animais ela é a única que não apresenta fosseta loreal. E aí aqui eu trago uma outra imagem que a fosseta, reforçando o que eu já disse lá atrás, fica entre a narina e os olhos, tá? E agora a gente entra na seção de primeiro socorros. Eu acabo de dar uma pequena corrida no conteúdo, galera, por conta do nosso tempo aqui. Eu não quero me alongar, prender muito vocês, tá? Porque eu sei que é massivo, tá bom? Mas eu também não posso deixar de abordar esses conteúdos que são de extrema importância. E reforço, nosso curso já vai ser disponibilizado para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre a coral, a gente vai falar um pouco mais sobre as outras espécies aqui abordadas, a gente vai falar sobre escorpiões, tá? Escorpião amarelo, marrom, a gente vai falar sobre aranhas, algumas aranhas de interesse médico no Brasil. A gente vai abordar sobre uma série de coisas muito legal e eu espero que todos tenham um bom proveito do conteúdo que está sendo apresentado lá no curso, que está muito legal. Convido a cada um de vocês aqui presente, a cada um de vocês que esse vídeo está alcançando, a visitar. Dá um clique lá, dá uma ida, dá uma lida no conteúdo, vai ser muito bacana. Adeira, faça a aquisição do curso, tá? E é muito legal porque o preço está um preço bem popular, só para fim da gente conseguir manter, tá, a nossa publicidade, para a gente conseguir manter o nosso conteúdo, né? É muito legal, eu juntamente com a professora Tainara Tomás, trazendo sempre conteúdo para vocês aqui, né, de qualidade, e é isso que eu sempre gosto de propor, conteúdo de qualidade, né, para que todos possam agir da maneira correta. Bom, vamos lá, galera, sem muita delonga, né? Fiz essa pequena pausa, esse pequeno argumento não só para conhecimento, mas para você aí que talvez está bebendo uma água, alguma coisa. Vamos dar seguimento ao nosso bate-papo aqui sobre animais peçonhentos. Então, entrando agora no nosso último tópico, que é o assunto de primeiros socorros, né? Bom, gênero Protópis, o que eu devo fazer em um acidente por serpente? Bom, no gênero Protópis, e vou iniciar falando, né, da jararaca, mas serve em questão de atitude, serve para todos, tá? Todas as espécies, tá bom? Então, primeiro, procurar atendimento médico de forma imediata. E aqui eu já quero trazer para vocês uma informação muito legal. Você aventureiro, você que gosta de trilhas, você que gosta de acampar, você que é da área da saúde, você que está indo para a área da saúde em outro estado, em outra cidade, cara, aprenda a fazer o estudo do local que você está indo. Eu vou de lazer, vou fazer uma trilha, vou acampar. Entra no Google, pesquisa aquele local, pesquisa as unidades de saúde próximas que possuem soro antiofídico daquele local, pesquisa corpo de bombeiro próximo daquele local. Eu sou um profissional, passei numa provinha, vou para outra cidade, vou para outro estado. Mesma coisa, procura o corpo de bombeiro próximo à base da onde você vai atuar. Procura saber o endereço dos hospitais que possuem o soro antiofídico da próxima base, ou a cidade que você vai atuar. Tá bom? Para quê? Para que na hora de prestar um socorro, para que na hora de que um acidente venha acontecer, a gente saiba atuar de forma proativa e rápida, porque nesses casos, por acidente, animais peçonhentos, seja serpentes ou qualquer outro, o tempo ele se torna ali, se não tomarmos cuidado, nosso inimigo. E saber agir de forma mais eficaz, de forma mais rápida, saber agir de forma que a gente não fique perdendo esse tempo, poxa, faz toda a diferença no atendimento de sobrevida daquele nosso paciente. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então anota essa dica que é importantíssima, tá? Deixa eu sumir mais uma vez aqui, vamos lá. Aplicação do soro antiprotópico, tá? Que é o específico contra o veneno
do gênero Brotops, e no nosso curso a gente aborda um pouquinho mais também sobre até a soroterapia, né, que a gente chama. E esse soro, já deixo aqui um parênteses, é somente intra-hospitalar, tá bom? No Brasil não é autorizado a gente, como socorrista, por exemplo, atuar, ficar andando com esse soro para cima e para baixo, somente intra-hospitalar. Não realizar a prática inadequada, como torniquete, sucção, corte, aplicação de substância caseira, isso aí, galera, não funciona. Isso é mito, tá? Agora, referente ao gênero Crotalus, uso do soro anticrotálico, tá? Que é o específico contra veneno de cascavel, e em casos graves pode ser necessário suporte ventilatório e tratamento de complicações renais, tá? Já no Lachesis, aplicação do soro antilaquético também, aplicação do soro antilaquético, tá? Específico para acidente por Lachesis, e em casos onde não se sabe a espécie exata, pode-se também administrar o soro polivalente conforme o protocolo médico, tá? E é legal a gente abrir um parênteses aqui, a gente vai ver lá no curso também, convida vocês a aderirem ao curso, tá? Porque a gente vai falar sobre essas terminologias, tá? A gente possui, além do soro específico, a gente vai possuir o soro bivalente, vai possuir o soro polivalente, tá? E a gente vai entender ali a característica de cada um deles lá no curso, eu passo para vocês, tá? E no gênero Micrurus, tá? É o soro antilapídico, que é o específico para o veneno da coral, tá? Quanto à conduta, é a mesma conduta que eu usei lá na Brotops. Não vamos, em nenhum caso de animais peçonhentos, galera, usar soluções caseiras, usar torniquete. Entenda uma coisa, e eu vou abordar isso no curso, não vou nem me estender aqui. Torniquete não vai funcionar, tá? Torniquete não vai funcionar. Quando a gente sofre acidente por animais peçonhentos, esse veneno, essa toxina vai para onde? Corrente sanguínea. Em questões de segundo está sendo distribuída pelo nosso corpo. Então, galera, usar o torniquete não retarda nada. É mito, é coisa de filme. Tá legal? Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Vamos que vamos. Curiosidades. E aí eu trago uma curiosidade bacana para vocês, tá? Da importância desses animais. Porque a gente fala sobre veneno, fala das consequências e parece que é só prejuízo, né? Parece que só causam mal, parece que esses animais não prestam, parece que esses animais só servem para nos causar dano. E na verdade, é mentira, tá? Eu trago aqui algumas curiosidades bacanas para vocês. Vamos lá. O veneno das corais são, por exemplo, estudado pela neurociência, pois a sua toxina interfere na transmissão neuromuscular, né? Essa característica tem potencial para auxiliar, por exemplo, em pesquisas de novos fármacos de tratamento de doenças como Alzheimer, epilepsia, distúrbio neuromuscular. A surucucu é a única espécie que representa o gênero Lachesis na América. O outro ponto que eu trago de curiosidade, devido, né, ao porte imponente, né, da surucucu, ela é temida pela população amazônica, que a considera como uma cobra lendária. Apesar da fama, é uma espécie que geralmente evita contato humano e só ataca quando se sente ameaçado. No que diz respeito ao cascavel, contém proteína, né, o veneno contém proteína estudada pela farmacologia, tá, especialmente realizada ao bloqueio de neuromuscular e a investigação de novas terapias para doenças musculares. Olha que legal. E a jararaca, né, que é muito conhecida, tá, também teve grande contribuição para a medicina, né? O estudo de seu veneno foi graças a ele que se desenvolveu o primeiro antipertensível da classe de inibidores da ECA, né? Medicamento usado mundialmente no controle da pressão alta. Então veja bem, esses animais possuem uma extrema importância para a ciência, tá? Uma extrema importância para desenvolvimento de medicamentos, tá? De drogas que vão servir como controle, como, né, talvez até a solução eficaz de doenças que vêm aí, né, sendo hoje, né, incontroláveis, né? Então a gente tem hoje medicamentos, né, hipertensivos e etc, que surgiram graças, né, à existência desses animais. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Eu espero que sim. Deixo aqui, né, sem mais delongas, meu muito obrigado. Convido a cada um de vocês a acessarem o link que a instrutora Tainara Tomás vai estar deixando aqui no final desse
na descrição desse vídeo, tá bom? Para conhecer o nosso curso. Adquira o nosso curso, compartilhe, curta, comente, tá? Vai ser um prazer poder estar entregando a vocês material de qualidade, tá bom, galera? Meu muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado e fico por aqui, tá? Agradeço pela oportunidade, a instrutora Tainara Tomás, e qualquer dúvida, tá passando aí meu Instagram, tá? Lá no curso também, lembrando, vai ter materiais complementares, aula bônus, tá? Vai ter conteúdos interessantes lá. Eu espero que vocês gostem e façam muito bom proveito, pois é para complementar o conhecimento, e conhecimento faz toda a diferença, tá? Eu gosto sempre de brincar, fazer uma analogia, que no meio profissional, se já é difícil encontrar algo quando a gente já se esforça e busca conhecimento, imagine se a gente não tem, né? Então não deixe de buscar, não deixe de batalhar pelos seus sonhos, não deixe de seguir, de avançar, mesmo que às vezes em passos lentos, mas mantenha o foco, toca para cima, que para baixo é contramão. Vamos que vamos, muito obrigado e valeu!